muita alegria, mais uma vez estou aqui com os irmãos. É também um privilégio para nós podermos expor a palavra do Senhor. Queria convidar a igreja que mais uma vez abrisse a palavra de Deus, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Faremos leitura dos versículos de número 44 até o 49. Portanto, Lucas 24, de 44 a 49, estamos dando seguimento a uma série de estudos que tem sido dado em Lucas. Essa é a terceira semana. Sentados mesmos, vou pedir que os irmãos apenas acompanhem a leitura com toda a reverência. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Oremos mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Senhor, ó Deus bendito, amado, querido, santo Deus, é com santa reverência que nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Agora, diante da Sua palavra, rogamos que o Senhor que nos trouxe até aqui, prepara, ó Deus, o nosso coração para ouvir a Tua santa lei. Que o Teu Espírito Santo mesmo aplique essas verdades ao nosso coração. Somos, ó Deus, carentes do Senhor, necessitados da Tua orientação, da Tua instrução. Precisamos do Senhor em todo o tempo. Como nosso Senhor Jesus nos ensinou, sem o Senhor nada podemos fazer. Rogamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. Ensina-nos, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, daremos continuidade, como já disse, nesse texto. Esse texto foi usado já no sermão passado, mas a verdade é que a palavra de Deus tem essa característica. Ela é tão rica, tão profunda, que à medida que a gente vai estudando, e parece que a gente não consegue nem riscar assim na superfície da palavra de Deus. Eu já vi gente dizendo: eu vou pregar aqui 6 versículos, e aí ele, quando começa a estudar, diz: não, eu não vou pregar 6, não vou pregar só 4. Aí depois, não, eu vou pregar só 2, e por fim eu vou partear desse primeiro versículo, é só o que eu consigo. Tanta riqueza tem naquele texto. E a palavra de Deus, ela é toda assim, irmãos. Portanto, nós continuaremos nesse texto, tendo em vista que existem algumas verdades que ainda não foram tratadas, que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos lembrar, aparece em versículo de número 45, que diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu pedi que o irmão Gerson lesse o texto de 1 Coríntios 2,14, porque ele leu do 6 ao 16, mas no versículo 14 aparece algo que está claramente evidenciado nesse texto que nós lemos também. Eu vou ler, os irmãos não precisam acompanhar. Diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, quando nós vemos aqui o texto do versículo 45 que diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, nós devemos entender uma verdade que é fundamental para nós, irmãos. Se o Espírito Santo não nos abrir o entendimento, nós somos incapazes de entender qualquer verdade espiritual. E isso é tão importante para nós, irmãos, porque nós devemos clamar ao Senhor Deus por esse entendimento. Veja, irmãos, se é verdade que nós não podemos entender nada se o Espírito Santo não nos abrir o entendimento, então nós devemos humildemente chegar diante do Senhor nosso Deus e clamar que Deus nos abra o entendimento. Irmãos, nós não temos condição de entender nada se Cristo não nos revelar. Nós somos incapazes de entender os nossos próprios pecados. Nós somos incapazes de entender o ser de Deus. Nós somos incapazes, irmãos, de mensurar a grandeza do sacrifício de Cristo por nós. Tudo o que diz respeito a entendimento espiritual, nós não conseguimos, senão pelo agir do Espírito Santo em nós. E se isso é verdade, irmãos, o que importa que nós façamos? Que humildemente nós nos prostremos diante do Senhor e clamemos: Senhor, abre o nosso entendimento. Eu sou incapaz de entender. Se o Senhor não abrir os meus olhos, e essa é uma verdade, irmãos. Todos nós conhecemos a história de Paulo, que uma vez que se encontra com Cristo, ele vai então até Damasco, e a Bíblia diz que ele tinha como que escamas nos seus olhos. Então, um servo do Senhor vai lá, ora por ele, e para que aquelas escamas caiam dos seus olhos. Nós devemos entender, irmãos, que ainda hoje existem escamas nos nossos olhos. Nós temos profunda dificuldade de entender as coisas mais simples do reino de Deus. As coisas mais básicas, a Bíblia diz isso. Vocês já deviam ser mestres, mas ainda são meninos carentes do genuíno leite espiritual. Essa é a nossa condição muitas vezes. Devíamos ser doutores na lei de Deus, mas ainda somos como que meninos. Por quê? Porque nós não entendemos. E não entendemos, é Tiago que vai dizer: vocês não têm porque não pedem. Porque Deus dá liberalmente a todo aquele que lhe pede sabedoria. Então nós devemos, irmãos, clamar ao Senhor Deus por essa sabedoria, que não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria que vem do alto. É um entendimento que só o Espírito Santo pode dar a nós. O capítulo 34 da nossa confissão, quando vai tratar sobre o Espírito Santo, trata claramente sobre como é o Espírito Santo que aplica em nós o conhecimento de Deus. Mas não somente para nós, irmãos, nós devemos entender também, ao lermos aqui, que Cristo abriu aos seus discípulos o entendimento para compreenderem as Escrituras. Além de nós mesmos, nós devemos entender que essa é uma verdade para todos. Por que isso é tão importante? Porque nós não só, irmãos, temos dificuldade de entender a nossa própria dureza do coração, achamos que entendemos, mas nós achamos também que somos capazes de explicar para os outros. De modo que a gente explica uma coisa, quando a gente fala de Cristo para os nossos amigos, para os nossos parentes, e a gente espera que ele entenda aquilo de bate-pronto. Ora, se nem nós mesmos entendemos, como nós podemos exigir que os outros entendam? Como nós podemos exigir que os nossos filhos entendam? Como nós podemos exigir que os nossos cônjuges entendam? Como nós podemos exigir que os nossos colegas de trabalho, que os nossos amigos entendam essas verdades que só nós só conseguimos entender pelo agir do Espírito Santo? Então nós temos aqui já um outro ponto. Nós devemos não só clamar por nós, mas nós devemos clamar pelos outros também. Que Deus abra o entendimento dos outros. Que Deus raie a luz do Evangelho sobre a vida do nosso amigo, do nosso parente, do nosso conhecido também. E isso traz para nós, irmãos, primeiro um senso de responsabilidade em oração.
mas segundo, isso traz para nós também um consolo, porque por vezes parece que esse peso está sobre os nossos ombros, e não deve estar, de fato não deve estar. É o Espírito Santo que ilumina. E ele ilumina quem ele quer, tá certo? Nós temos um entendimento claro, Deus tem os seus eleitos, portanto ele fala àqueles que ele já escolheu, ele chama aqueles no seu tempo. Isso é tão verdade, irmãos. Eu vou contar uma história aqui que é um livro de criança, é bom demais. Esse livro de criança, especialmente aquela série lá do Dr. Joe Bick, tem várias historinhas, eu vou ler para os meninos e é bom para mim aquilo ali. Então, tem um camarada, o texto fala sobre um camarada chamado Joseph. E a primeira coisa que se fala acerca do Joseph na história é que ele era alguém simples, ele era uma pessoa com algum déficit psiquiátrico, né? Não era uma pessoa culta ou uma pessoa que nós entendemos que tinha as suas faculdades mentais assim na sua plenitude. Era, portanto, alguém com muita dificuldade de compreender o básico. Então, o Joseph, estamos falando aí de 2 séculos atrás, era uma pessoa simples que vivia de trabalho braçal, aquilo que dava para ele fazer. Então, Joseph, certa vez, estava passando na frente de uma igreja e ele escuta a pregação do sermão, a palavra de Deus, essa verdade digna de toda aceitação, que Cristo morreu pelos pecados do povo, especialmente mim, que sou o principal dos pecadores. Então ele ouve aquela pregação, ele entra, se senta, escuta aquilo e volta para casa. A história vai nos narrar como aquilo apertou tanto o coração do nosso pequeno Joseph. Apertou tanto que ele foi tomado de uma consciência de pecado tal que ele não conseguia tirar aquilo da sua mente. Depois, pouco tempo depois, ele é acometido de uma doença. Os irmãos sabem que há pouco tempo atrás as pessoas adoeciam, morriam muito fácil. Então ele adoece. Quando ele adoece, ele pede que alguém ajude ele. Então as pessoas acham que ele está pior ainda mentalmente do que ele já era, porque ele não para de repetir essa frase, que Cristo morreu pelos pecadores dos quais eu sou o principal, e essa palavra é digna de toda aceitação. Alguém acha que o Joseph mas Joseph já era ruim da cabeça, está pior ainda. Então as pessoas chamam alguém que ajude, até que por fim alguém descobre que Joseph esteve numa determinada igreja. Então vão até o pastor, chamam o pastor que vá visitar o Joseph e tire aquilo da cabeça do Joseph. Joseph não pode morrer assim, achando que ele é o principal dos pecadores. Ele tem que ser consolado. Então o pastor chega diante do nosso Joseph e diz: o que está acontecendo? O pastor não conhecia. O que está acontecendo? Ele diz: pastor, é verdade, é digna de toda aceitação essa palavra. Ele disse: qual? Que Cristo morreu pelos pecadores dos quais eu sou o principal, então Joseph pode ser salvo. Ele disse: é verdade, Joseph. Ele disse: então eu estou bem, pastor, eu estou bem. Ele: mas é verdade mesmo? É verdade, até para mim tem. Sim, Joseph, tem salvação para você. Então aquela conversa acaba, o pastor sai, e os amigos de Joseph: e aí? O Joseph está bem. O Joseph vai morrer, mas ele está bem. Ele não tem nenhum problema na mente dele. Poucos dias depois o Joseph morre. Mas ele foi para os braços de Cristo. O ponto aqui, irmãos, é como é possível que o Espírito Santo abra o entendimento de qualquer pessoa, desde que ele queira. Então veja, um homem da maior simplicidade passando na frente da igreja, o Espírito Santo chama e fala intimamente ao coração daquela pessoa. De modo que essa é uma verdade que está contida nesse texto. Cristo é quem abre o nosso entendimento para entendermos as Escrituras. Portanto, nós devemos orar por nós, que Deus abra o nosso entendimento, mas nós devemos também orar pelos outros. Senhor, fala com ele, tira, ó Deus, as escamas dos olhos dele também, revele-se a ele. Isso, portanto, deve nos trazer, irmãos,
um consolo, porque Cristo há de levar a bom termo todo aquele que Ele escolheu. Eu digo isso porque por muitas vezes nós carregamos pessoas queridas, carregamos sobre nossas costas um peso como se a salvação do meu pai, ou da minha mãe, ou dos meus irmãos dependesse de mim. Talvez é porque eu não pregue o suficiente, talvez é porque... Então, não devemos pensar isso. A segunda coisa, irmãos, que fica muito claro nesse texto é a forma como Cristo fala da sua própria morte. E ele fala da sua própria morte no versículo 44 e no 46. Eu vou ler novamente. 44 diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos Salmos. E 46 diz: e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Essas palavras aqui, Cristo havia de padecer, também pode ser traduzida como convinha que ele padecesse, ou algumas traduções até precisava, era necessário. A ideia é que não tinha outro jeito, era aquilo que estava determinado. A mesma palavra também aqui no 44, importava que se cumprisse. Não tinha outro jeito, tinha que acontecer. Por que é tão importante, irmãos, nós entendermos como a forma de Cristo falar da sua morte traz ensinamentos para nós? Então, primeira coisa, para a gente entender o que não foi a morte de Cristo. Existe um entendimento errado, por muitas vezes, especialmente na nossa cultura, por causa do histórico da igreja romana no nosso país. As pessoas têm um entendimento errado do que foi a morte de Cristo. Então, vamos lá. O que não foi a morte de Cristo? A morte de Cristo não foi um martírio. Ele não era um mártir. Alguém que morreu pela sua ideia. Alguém que pregou coisas boas e que, portanto, acabou morrendo por isso, como Tiradentes ou como qualquer outra pessoa aí que foi martirizada. A morte de Cristo não foi um martírio nesse sentido. Que mais que a morte de Cristo não foi? A morte de Cristo não foi consequência dos seus próprios pecados. Então, Cristo não morreu porque ele merecia morrer. Ele não morreu porque ele pecou. Ele não morreu porque ele fez algo que culminasse na sua morte. A morte de Cristo também não foi, irmãos, um evento que causa um tipo de comoção e tristeza, num ponto de que aquilo traz para nós um sentimento de pena do nosso Senhor. E aqui é especialmente assim que os romanistas veem a morte de Cristo. Ele morreu, ele foi tão bom e morreu, e olha como ele está ali naquela imagem, triste, cabisbaixo, olha como ele está piongo e fragilizado ali. Então eu sou levado a sentir um tipo de pena e uma compaixão por Cristo nesse sentido. Então a morte de Cristo não foi nada disso. Como é então que Cristo fala acerca da sua própria morte, que ela era necessária, que ela era conveniente, importava que ela acontecesse? O que foi então a morte de Cristo? A morte de Cristo foi uma morte vicária, substitutiva. Cristo morre não porque ele pecou, ele morre não porque ele defendia uma ideia, ele morre não para que nós sentíssemos pena dele, mas ele morreu para nos substituir. E aqui, irmãos, importa que a gente olhe para trás. Eu acredito que a maioria dos irmãos conhece essas verdades de có e salteado. O que é a substituição, o que é a justificação,
o que é a morte vicária de Cristo, mas essas verdades, irmãos, essas velhas verdades nos sustentam. Então, o que é a morte de Cristo? Eu vou abrir um pequeno parêntese, porque é tão bom quando a gente conversa com alguém que não sabe nada do Evangelho e a gente pode falar de Cristo. Porque a gente fala dessas verdades e para nossa própria mente a gente vai relembrando o que eu acredito acerca do meu Senhor, o que foi a morte de Jesus. Então, recentemente eu estava conversando com um colega de trabalho que é ateu e a conversa chegou, em algum momento chegou nisso. E eu falei para ele isso aqui, olha, por que importava que Jesus morresse? Porque o pecado entrou no mundo e a consequência do pecado é a morte. Que foi que Deus falou para Adão no Éden? Não faça, porque se você fizer, certamente morrerás. Portanto, a morte entra no mundo como consequência do pecado. Só que Jesus entra na história como um segundo Adão, sem pecado. Então, se ele viveu uma vida reta, plena diante de Deus, ele era homem, e então os dois pré-requisitos para que ele nos substituísse era que ele fosse homem, da mesma natureza daqueles por quem ele haveria de morrer, e que ele vivesse uma vida reta diante de Deus, cumprisse perfeitamente a lei. Se ele cumpre perfeitamente a lei, ele não pecou. Se ele não pecou, ele não deve receber o salário do pecado, a morte. Se ele não pecou, ele não deve morrer. Então a consequência da vida dele é a justiça, ele viveu uma vida justa. Mas quando chega nesse ponto da história, ele diz, bom, agora eu quero sobre mim o castigo dos meus eleitos. E sobre eles eu coloco a minha justiça. Então a morte de Cristo é a substituição do seu povo. Ele recebe sobre si a pena do pecado que é nosso e nos substitui. E coloca sobre nós a consequência da vida dele, a justiça que é dele. Então ele nos reveste da sua justiça. A isso nós chamamos de justificação. Portanto, a morte de Cristo, irmãos, ela foi uma substituição da nossa própria morte. E essas verdades, elas têm que nos sustentar. E, por vezes, irmãos, essas verdades, por serem talvez tão conhecidas por nós tratamos isso como algo de somenos. E nós devemos nos arrepender disso. Porque o simples fato de nós falarmos Cristo morreu no meu lugar, isso devia nos comover. Isso devia, irmãos, quebrantar o nosso coração. Porque se Cristo morreu no seu lugar, se o precioso sangue de Cristo, como diz Pedro, nós não fomos comprados por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Se o precioso sangue de Cristo, irmãos, foi derramado naquele madeiro e embebeu a terra da Palestina para que o seu não fosse derramado. Então isso deve, irmãos, nos comover. Mas não uma comoção simplesmente sentimental. Isso deve mover, irmãos, o nosso âmago, o nosso íntimo, de modo que nós possamos viver para a glória de Cristo. E é assim que Cristo fala da sua própria morte, que importava que assim acontecesse. A terceira verdade que nós podemos ver, irmãos, nesse texto, eu estou falando terceira, mas como eu disse no início, né, são muitas verdades. Se a gente for meditar mesmo, é muita coisa que a gente pode aprender. Mas o terceiro ponto que eu coloquei aqui no versículo 47, diz assim, e que em seu nome, no nome de Cristo, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Esse versículo traz esse ponto aqui, que importava que se pregasse no seu nome arrependimento para remissão
pecado. O J.C. Ryle, a comentar esse texto, ele traz duas aplicações muito diretas, uma para aqueles que não são crentes ainda e uma para os que são crentes. Eu vou ler aqui para os irmãos. De um modo geral, ele diz, olha, todos precisam ser constantemente lembrados de que o arrependimento e a remissão de pecados estão unidos de maneira inseparável. Isso não significa que o arrependimento possa comprar o nosso perdão. O perdão é um dom gratuito de Deus para o crente em Cristo, mas continua sendo verdade o fato de que o homem que ainda não se arrependeu é um homem que ainda não foi perdoado. Portanto, nós devemos pregar o evangelho, que consiste aqui, a mensagem que Cristo coloca como a primeira é arrependimento para remissão de pecados. Esse verbo remitir, de onde vem a palavra remissão, é literalmente perdoar por compaixão e sem ônus. Então, remissão é esse ato, né, de perdoar por compaixão, sem ônus. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que quando nós nos arrependemos, Cristo perdoa os nossos pecados por compaixão, sem nos cobrar nada em troca, ou seja, gratuitamente. E é verdade que isso deve ser pregado a todos. Mas ele fala também sobre como essa verdade deve sustentar o crente diariamente. E aqui vem um ponto que muitas vezes nós nos esquecemos. Parece, irmãos, que o arrependimento para a remissão de pecados é um evento que aconteceu lá atrás, durante o nosso processo de conhecimento de Cristo. Então, quando Cristo se revela a nós, quando Ele abre os olhos do nosso entendimento, nós somos, portanto, tomados de uma consciência de pecado e nos arrependemos do nosso vil procedimento, como diz a palavra de Deus, passamos a andar em novidade de vida. E aí isso foi um movimento que aconteceu lá atrás. Mas isso é errado. Porque o arrependimento para a remissão de pecados é algo que deve nos acompanhar diariamente. Que J.C. Ryle fala sobre isso pro crente. Ele diz: o crente que mais brilha é aquele que possui o mais prescrutador senso da sua própria pecaminosidade e a mais viva consciência da sua completa aceitação em Cristo. O crente que mais brilha, o crente mais fervoroso, o mais piedoso, que glorifica mais a Deus, é um que tem um profundo senso da sua própria pecaminosidade, prescrutando o próprio coração, entendendo a sua própria pecaminosidade. Mas ao fazer isso, ele não despreza o fato de que ele é perfeitamente, completamente aceito em Cristo. Portanto, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu reconheço e não abro mão do fato de que Cristo me aceitou, Cristo me perdoou, Ele limpou os meus pecados gratuitamente. Irmãos, a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Só em Cristo nós temos verdadeira remissão de pecados. Por que é importante isso? Porque algumas pessoas acham que é possível que você se arrependa sem Cristo. Então alguém pode dizer assim: olha, o que é arrependimento? Aí você diz: arrependimento, se você for um bom crente, você vai dizer metanoia, né? Diz logo em grego, é metanoia, que quer dizer mudança de direção. Aí o cara, mas qualquer pessoa pode se arrepender então. Então eu fazia algo, quando eu paro de fazer aquele arrependimento, então eu posso me arrepender. Se eu me arrependo, então eu tenho remissão dos meus pecados? Não tem. Porque o que diz no versículo 47 é que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Veja, existe um arrependimento que não traz remissão de pecado. Você pode se arrepender por uma série de coisas. Então você está no seu carro, atravessa um sinal vermelho, bate o carro. Aí, primeira coisa que você vai fazer vai se arrepender. Rapaz, por que eu fiz isso?
A circunstância te levou ao arrependimento, não foi Cristo que te levou ao arrependimento. Você cometeu um erro e aquilo ali você se arrependeu. Mas não é desse tipo de arrependimento que a palavra está nos falando. O que a palavra está nos falando, irmãos, que nós devemos sempre lembrar, termos esse senso prescrutador, como diz aqui, é que nós pecamos contra o nosso Deus. Nós ofendemos a sua majestade. Nós, reiteradas vezes, fazemos o que é mal perante os seus olhos. E a nós nos cabe o corar de vergonha. E que ao sermos lembrados dessas verdades, nós clamemos ao Senhor. E Ele, uma vez nos conduzindo por sua bondade, que é o que a Bíblia diz, nós nos arrependemos. Então aí sim, a remissão de pecado. Quando você percebe que a sua vida tem ofendido o Senhor Deus, que isso é mal diante dele, que ele está te conduzindo a isso, e você então vira, e não, então por onde é que eu devo caminhar? É por aqui que eu devo caminhar? Então tudo bem, Senhor, me ajude a caminhar por aqui. Então nesse arrependimento, a remissão de pecados, no nome de Jesus. Mas a última coisa que aparece nesse versículo 47 é onde eles deviam começar pregando. Versículo 47 termina dizendo, começando de Jerusalém. Então, nós temos quatro pontos que são importantes, que aparece aqui. O fato de Cristo ter estipulado que essa pregação começasse em Jerusalém, nos ensinam algumas coisas. A primeira delas é o amor de Deus ao mais ímpio dos homens. J.C. Ryle também, no seu comentário desse texto, que diz, não havia no mundo um lugar com pessoas mais ímpias para que se começasse a pregação do Evangelho. Povo de coração mais duro, tomados de orgulho, de soberba, que viveram matando os seus profetas, voltando as suas costas a Deus e que agora coroaram a sua iniquidade, crucificando o próprio Cristo. Onde é esse povo? Em Jerusalém. E onde é que Cristo ordena que eles comecem a pregação? Vocês vão pregar arrependimento para remissão de pecados, no meu nome, começando em Jerusalém. Irmãos, isso revela a nós o coração amoroso de Deus. Quer dizer que para Deus não existe isso. Isso é, irmãos, um erro nosso também. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim, rapaz, essa pessoa é quase crente. Olha, se começar a ir para a igreja, falta só um empurrãozinho, ela vai se converter. E tem os outros que a gente diz assim, olha, só Jesus, isso aí, só Jesus. Esse camarada, eu vou dar exemplos, irmãos, qualquer um de vocês sabe disso. Então, às vezes uma pessoa muito idosa, rapaz, não, esse aí não se converte mais não. Tem 75 anos já, a vida todinha na igreja católica, do que tinha de ouvido o evangelho já ouviu, esse não se converte mais não. Aí tem um outro que é duro, teimoso, esse também não se converte não. E tem aquele outro que é bonzinho, que escuta, que se interessa, pergunta, às vezes até pelo evangelho. Esse aqui, rapaz, ele já está na beiradinha ali, qualquer momento. Não, irmãos, não é assim não. Olha o que Cristo está dizendo. E a gente sabe o que a história vai dizer. Acabei de falar que não havia lugar mais ímpio, de pessoas mais duras para ouvirem o evangelho do que aqui em Jerusalém. Mas em Jerusalém, poucos dias depois que Pedro prega, 3.000 se convertem numa pancada só. Por quê? Porque volta para aquele primeiro ponto, é o Espírito Santo que abre o entendimento. Não existe um mais fácil, um mais difícil para Deus curar. Não existe um coração mais duro e um mais maleável para que Deus possa tratar. Até porque, irmãos, o que Deus faz não é o tratamento do nosso coração. O que Ele faz é um transplante. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, sensível à sua voz. É possível que esse tão duro que você veja, de um dia para o outro se converta. E é possível que esse que ouve, que tem interesse, passe a vida todinha, chegue no final da vida e não quer nada com Cristo.
Então, quando Cristo estipula que eles comecem por Jerusalém, a primeira coisa que nós vemos aqui é uma clara manifestação do amor de Deus ao mais ímpio dos homens. Veja, irmãos, se fosse qualquer um de nós, não agiria dessa forma. Cristo foi morto e crucificado em Jerusalém. Foi o povo de Jerusalém que gritou: crucifica, crucifica. Foi eles que gritaram. E Cristo diz: começa por eles. Começa por eles. Mas existe ainda um outro ponto sobre começar por Jerusalém, que era a dificuldade dos apóstolos ao pregarem lá, pelo perigo que era um fato e pelo histórico de fuga deles. Imagina, eles mataram a Cristo, os discípulos fugiram, corrido, se acovardaram todos. Cristo morreu tem poucos dias, eles mataram Cristo há poucos dias atrás. O que é que vai impedir que eles também sejam mortos? O histórico já tem, Eles tinham essa prática, apedrejava fácil a pessoa, levava para a justiça, queria matar. Tentaram matar Jesus diversas vezes. A gente vai ver em Atos que de fato eles vão tentar fazer todo tipo de mal aos apóstolos. Mas então o perigo de pregar em Jerusalém era um fato real. Era uma dificuldade. Mas a outra dificuldade era o histórico deles. Eles tinham acabado de fugir. Aí agora eles iam voltar pregando. Então observe como Cristo está tratando deles também. Para que eles pudessem chegar e pregar. E as pessoas iam dizer: mas rapaz, olha tu, Pedro, tu falou, tu disse que nem conhecia Jesus, agora tu está pregando, tu te decide, Pedro, ou é lá ou é cá. Mas Jesus faz isso porque Cristo está tratando também com o coração dos apóstolos. A terceira coisa que podemos ver no fato de que Cristo estabelece o início da pregação por Jerusalém é, como eu já disse, o poder de Deus para chamar os pecadores é algo imensurável. Não existe um mais fácil e um mais difícil para que Deus salve. E a quarta coisa, irmãos, que nós podemos ver aqui é o compromisso de Deus com a sua aliança. Isso para nós também deve trazer profundo conforto. Deus, meus irmãos, tem um profundo compromisso com o seu pacto, com a sua aliança. Deus tinha um pacto com aquele povo. Deus tinha uma aliança com aquele povo desde Abraão. Então, quando ele diz comece por Jerusalém, ele está dando uma ordem de conformidade com o compromisso que ele tinha com o seu pacto. E por que isso é importante para nós? Isso é importante para nós porque nós fomos inseridos nesse pacto. Se nós fomos inseridos nesse pacto, irmãos, o compromisso de Deus em cumprir as suas promessas é agora benefício para nós também. Então nós temos filhos e nós podemos orar e dizer: Senhor Deus, cuida dos meus filhos, eles estão na tua aliança também. Senhor Deus, olha os pequeninos, eu não posso alcançar o coração deles, mas eles estão na tua aliança. Eles têm o selo da aliança, cuide deles. E talvez os nossos filhos, quando vão crescendo, e a gente pode até chegar nesse ponto de estar duvidando, de estar questionando, mas Deus tem compromisso, irmãos, com a sua aliança. E isso deve nos consolar. Portanto, versículo 48 diz: e vós sois testemunhas destas coisas. Eu não pretendo me aprofundar nesse ponto, dar um sermão todinho, só esse versículo aí. Mas eu queria introduzir o assunto, pelo menos, e terminar fazendo uma pergunta para os irmãos.
Então, a caráter introdutório. Tá? Devemos entender, primeiro, essa palavra testemunha que aparece aí, no grego é a palavra martis. Tá? Então, é de onde depois passou a se usar como a palavra mártir mesmo, veio daí. Então, a princípio, era mártir, era uma testemunha legal, alguém que testemunhasse num tribunal, era um mártir, mesmo que não acontecesse nada com ela. A partir de Cristo, seus apóstolos que testemunhavam passaram a ser perseguidos e mortos. Então, as testemunhas de Cristo viraram mártires. Então, surge a ideia do martírio, de mártir, a partir daí. Em certo sentido, só os apóstolos foram testemunhas. Quando nós lemos aqui, versículo 48, vós sois testemunhas destas coisas, somente os apóstolos eram essas testemunhas. Isso é importante frisar porque é o Berkhoff que diz isso, porque algumas pessoas se valem de textos como esse para dizer, eu também sou testemunha de Cristo, eu também posso falar qualquer coisa, eu também posso estabelecer verdades, e não. Nesse sentido, só os apóstolos foram testemunhas, só eles viram Cristo ressurreto, Cristo morto, acompanharam o Senhor durante todo o seu ministério. Portanto, existe algo em testemunhar aqui que compete somente aos apóstolos. Mas existe um outro sentido em que todos nós somos chamados a testemunhar. Então, não nesse sentido doutrinário, né, nesse sentido assim autoritativo que os apóstolos tinham, nós não temos, mas nós somos chamados a testemunhar de acordo com aquilo que os apóstolos já estabeleceram. Mas então, Cristo fala, ele abre o entendimento deles, ele fala sobre a necessidade da sua morte e ressurreição, de como ele cumpriu tudo o que estava prescrito acerca dele na lei. Depois ele fala sobre a pregação do arrependimento para a remissão de pecados. Ele estipula que eles comecem por um determinado lugar e diz, agora vocês são minhas testemunhas. São testemunhas dessas coisas. Vocês vão narrar estas coisas. Irmãos, a pergunta que eu gostaria de fazer e deixar para que os irmãos refletissem sobre ela. Imagine se nós estivéssemos diante de um tribunal como testemunhas de um fato, de um acontecimento. Imagine se esse fato, esse acontecimento fosse a nossa conversão. Você seria capaz de convencer um júri? Você seria capaz de convencer um juiz que isso que você está falando é verdade? Então a pergunta para que nós meditemos nesse final aqui é exatamente essa. Ao falar de Cristo, ao falar desse Salvador bendito, ao falar do perdão dos pecados, da morte, da ressurreição, ao falar da justificação pela fé, ao falar da Trindade, ao falar dessas verdades que nós compreendemos e ouvimos com tanta frequência em nosso meio, você falaria de modo que alguém que lhe ouvisse pudesse entender, mesmo que ele não concordasse, mesmo que ele não fosse convertido, porque como já dissemos aqui, não compete a nós, mas será que ao ouvir isso, ele entenderia que é verdade para você? Será que é verdade para você? Ou será que você fala de Cristo como se fosse qualquer coisa? Porque testemunho de alguém está implicitamente ligado à forma como ele está falando. Quantas vezes nós temos feito isso? Temos falado de Cristo como se fosse qualquer coisa. Assim, é verdade, ele morreu, é verdade, ressuscitou. Assim, usamos o nome do nosso Deus em vão, falamos do Senhor Deus como se fosse qualquer coisa. Falamos do processo de conversão como se fosse uma escolha por um time de futebol. Falamos da nossa fé como se fosse só mais uma vertente religiosa dos nossos dias.
Não é isso não, irmãos. É a única verdade. É o único caminho. É o único lugar em que encontramos vida, só em Cristo. Se nós temos o compromisso de sermos testemunhas de Cristo, nós devemos fazê-lo com toda a seriedade que isso aqui pede a nós. Ele morreu por mim. Ele se sacrificou por mim. E eu era pecador. E veja, aqui não implica autoconhecimento teológico, um grande poder de retórica, não. Eu sempre volto para a história daquele cego. E aqui eu encerro. Ele te curou, me curou. Quem era ele, eu não sei. Mas como foi, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. A Bíblia fala, irmãos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Como é isso? Alguém que ressuscitou. Rapaz, pois é, eu estava ali, estava morto bem ali, do nada revivi. É assim? Não é assim não, irmãos. Se você um dia se levantasse de um túmulo com algodão no seu nariz, porque você ressuscitou, você ia falar disso para qualquer pessoa com a maior seriedade. Eu estava morto. A vela estava acesa. O pastor estava no meio do culto fúnebre. E eu vivi de novo. Foi isso que aconteceu com a gente. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos chamou das trevas para a luz. Ele nos transportou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Nós não podemos falar disso como se fosse qualquer coisa. Se nós somos testemunhas de Cristo, nós devemos falar disso com fervor. Nós devemos falar disso com amor. Nós devemos falar disso com seriedade. Nós devemos falar disso no nosso trabalho. Nós devemos falar disso nas nossas escolas. Nós devemos falar nisso na nossa igreja. Nós devemos falar e falar e falar em casa para os nossos filhos e para os nossos cônjuges o tempo todo. Porque isso é a coisa mais importante na vida de um crente. Amém. Amém.